Elivaldo Barbosa, já devidamente posicionado aqui ao meu lado, sempre ao meu lado, Elivaldo, muito bom dia. Com certeza, Nayara, bom dia. Nem na frente, nem atrás, né? Sempre do ladinho. Sempre do lado, Nayara, com certeza. E bom dia para você que nos acompanha nesta terça-feira santa. Terça-feira santa, exatamente, Elivaldo. E a Semana Santa falando isso, você já decidiu para onde que você vai? Aqui mesmo, né? Vai ficar aqui mesmo? Fica até aqui, então fica logo até a sexta, né? Não vai nem para um sítiozinho, não vai comer milho verde. Quem sabe ali na Vista Alegre, né? Ali tem, muito bom. Eu soube lá que tem milho verde, tem uma... Já está convidado. Lá tem um salmão, gente. Tem um salmãozinho lá bacana. Não sei se vai dar para o salmão, não, que o negócio tá puxado o preço, viu? Bom, né? Olha, ele está se convidando aqui ao vivo, viu? Já está convidado, viu? Obrigado. Elivaldo Barbosa. Bom, vamos falar sobre o prefeito de Teresina, né? Já está em Brasília e foi pedir ajuda financeira, um socorro financeiro para a saúde da nossa capital. Elivaldo, quais os detalhes? Olha, Neyara, a situação é mais grave do que se imagina. O prefeito não tem como arcar com as despesas com a saúde. As despesas aumentaram muito durante a pandemia e agora o recurso é recorrer, o recurso é buscar apoio, ajuda no Ministério da Saúde. Hoje, pela manhã, o prefeito, doutor Pessoa, tem uma audiência com a ministra Nízia Trindade, da Saúde. E ele disse ontem o que deseja do governo federal nessa área da ação pública. Pedir que, historicamente, o SUS está com mais de 10 anos, 12 anos, que não aumenta o SUS. 2, vamos mostrar a realidade de Teresina pós-pandemia. Na pandemia, a Constituição diz que nós temos que investir, no mínimo, está aqui o Leonardo Eulalio, meu colega, que sabe disso também, e os demais vereadores, no mínimo 15%. Nós investimos, no período da pandemia, 43%. Mais do que o dobro, quase o triplo. Lógico que foi uma dificuldade enorme. Tem algumas mimimi que administração, lógico, tem alguém que não administrou adequadamente, mas foi comprovado, está sendo comprovado, que foi só capacidade administrativa. Agora nós não podemos, com a carga dessa daí, nem carga, subcarga, você quem queira, separa aí qual é a palavra que quer que seja colocado, em cima da saúde do povo de Teresina. Precisamos ter um olhar republicano, governo federal, governo estadual e o governo municipal, trabalhar para servir melhor o povo de Teresina. De fato, eu comentando aqui com o Elivaldo, esse problema desse custeio da saúde pública do SUS aqui não é dessa administração, já é uma reclamação da administração anterior. É verdade, é recorrente essa reclamação, Nayara. Ela foi um pouco amenizada quando o senador Marcelo Castro foi ministro da Saúde. Ele conseguiu alocar recursos para o custeio, principalmente aqui do HUT, o Hospital de Urgência de Teresina, considerando essa realidade de Teresina, como você falava agora um pouco aqui dos bastidores, ser uma referência regional da saúde. Então vem muitos pacientes do Maranhão, do Pará, do Tocantins e até e do interior do Piauí, então nem se fala. Então, isso acaba sobrecarregando a assistência à saúde na capital. E na área pública não poderia ser diferente. Então, na época, o ministro da Saúde, ele alocou recursos para melhorar o custeio da saúde. Mas isso já foi em 2016, né? Então, já tem algum tempo. E o ex-prefeito Firmino Filho, ele dizia sempre, olha, os gastos estão aumentando em progressão geométrica na saúde. Você sair de 25%, que é o gasto obrigatório, já está passando de 30%, chegando a 35%. Doutor Pessoa, essa situação ficou ainda mais grave, porque veio a pandemia já foi uma herança de gastos obrigatórios muito grande na saúde e esses gastos não reduziram, eles continuaram sempre nessa escalada. Por esta razão, eu imagino o doutor Pessoa com a Clara Leal, que é a presidente da Fundação Municipal de Saúde, hoje em Brasília, vão fazer essa exposição da saúde em Teresina, o que não é muito diferente, Nayara, do restante do Brasil, e que vai exigir da União um olhar especial para saber como poderá socorrer estados e municípios na assistência à saúde através do Sistema Único de Saúde, Nayara. E como que está a história da compensação? Ou seja, que eu me lembro que tinha muita reclamação que o SUS aqui no Piauí gastava muito com pacientes vindos de outros estados. E se lutou muito por essa compensação, ou seja, que o estado do Maranhão, os pacientes do Maranhão, o Maranhão fizesse uma compensação ao Piauí. Do Pará, a mesma coisa. Como que está essa situação hoje? A compensação existe, né, Yara? Agora não é na expectativa
para compensar, de fato, os gastos do sistema de saúde que recebe esses pacientes. Eu não vou dizer que ela é zero. Ela existe não na expectativa dos municípios, das cidades em que essa demanda é maior, como é o caso de Teresina, pela situação geográfica e pela rede de saúde que é mantida aqui, tanto na parte privada como também na área pública. Bom, Elivaldo, eu queria que você comentasse agora sobre a tramitação de empréstimos, né, de solicitação de empréstimos que foram enviados para a Câmara Municipal de Teresina. E segundo o presidente da Câmara, Enzo Samuel, ele afirma que está tudo correndo dentro da normalidade, não tem nada sendo travado lá em relação à aprovação desses projetos de autorização de empréstimos diante da Prefeitura Municipal. É verdade, Nayara. Ontem o prefeito Dr. Pessoa foi à Câmara Municipal e nas conversas lá esse assunto acabou sendo abordado, sendo tocado. A Câmara estaria criando algum empecilho, alguma barreira, dificuldade para tramitar projetos, mensagens de interesse do Poder Executivo Municipal, como, por exemplo, os empréstimos. Um já foi aprovado da Agência Francesa de Desenvolvimento, mas há um outro pendente de informações que é junto à Caixa Econômica Federal de 40 milhões de reais. Ontem, o presidente da Casa, Enzo Samuel, esclareceu o lado do prefeito Dr. Pessoa, a ação da Câmara com relação a essas mensagens, a esses projetos que interessam diretamente à Prefeitura e à cidade de Teresina. A Câmara sempre foi parceira, contribuindo naquilo que é melhor para Teresina. É preciso entender que existe a independência dos poderes e que aqui existe um rito a ser tramitado. A exemplo, nós temos um empréstimo que já está mais de mês na comissão por ausência de algumas informações. Então a comissão ela não tem como pautar sem essas informações. Aquilo que foi necessário foi pautado, que foi o empréstimo do Banco Francês. Deve ser pautado um novo projeto de lei de criação de cargos. Em relação ao empréstimo, estamos aguardando ainda as informações devidas, né? Existe todo um relatório mostrando quais informações que precisamos para que o empréstimo possa ser devidamente pautado. Aqui, como eu disse, não há qualquer entrave por parte dos vereadores, pelo contrário, seguimos trabalhando a todo vapor, principalmente para representar o povo da nossa cidade. E só para complementar essa informação aí, que justifica essa preocupação do presidente Enzo Samuel, é que o líder do prefeito na Câmara, o vereador Antônio José Lira, agora há pouco informou num vídeo espalhado nas redes sociais que hoje, aliás, amanhã, o Refis, quarta-feira, o Refis, que é o refinanciamento de débitos tributários, entrará em votação no plenário em 2 sessões seguidas, ou seja, amanhã, em regime de urgência especial, segundo Antônio José Lira, a Câmara Municipal de Teresina vai aprovar o Refis. Com isso, a partir já da próxima semana, eu imagino, assim que a matéria for sancionada pelo prefeito Dr. Pessoa, já passa a valer. Quem tem débitos junto à Prefeitura de Teresina já pode fazer os devidos parcelamentos, como, por exemplo, o IPTU. Então, isso já mostra o interesse dos vereadores de acelerar matérias que interessam não só à Prefeitura, mas a toda a cidade. Elivaldo, vamos falar da lista tríplice, né? Para a vaga de desembargador do Tribunal de Justiça, que deve ser ocupada por um representante da OAB. Exatamente. É o 5º constitucional, né, Yara? É aquela vaga que pertence à Ordem dos Advogados do Brasil, ou seja, a indicação da OAB, do meio jurídico, e que ontem teve o desfecho no Tribunal de Justiça, que recebeu a lista sextupla do Conselho Estadual da OAB e ontem aprovou os 3 nomes que vão seguir para o Palácio de Karnak. São eles: Agrimar Rodrigues de Araújo. Ele foi o mais votado no plenário do Tribunal de Justiça, não é, Nayara? Com 18 votos, exatamente. Em segundo lugar ficou o advogado Álvaro Fernando da Rocha Mota, ex-presidente da Ordem, e ficou com 14 votos. E em terceiro lugar, o ex-procurador-geral do município de Teresina, advogado Aurélio Lobão Lopes, com 13 votos. Bom, agora, qual vai ser o procedimento? A lista, os 3 nomes, a lista tríplice já será enviada ao Poder Executivo. Caberá ao governador Rafael Fonteles fazer a escolha. Rafael Fonteles está em missão internacional na Estônia, né? Mas já informou por rede social que vai, na próxima semana, quando voltar da viagem, conversar com os 3 integrantes da lista tríplice que saiu do Tribunal de Justiça. E depois das conversas, ouvir propostas, ideias de cada um dos pretendentes à vaga de conselheiro, aliás, de desembargador do Tribunal de Justiça do Piauí, vai rapidamente definir quem será o sucessor de Francisco Paes Landim no Tribunal de Justiça do Estado. São 3 nomes muito qualificados.
é arriscado você anunciar que, olha, esse é favorito. O mais votado, ele tem um peso? Sim, pode até ter, mas não é uma condição de favoritismo para ser o indicado, né? E isso não está ali. Qualquer um dos três pode ser o indicado. Agora, pelo desempenho que teve no Tribunal de Justiça, observa-se que o candidato Agrimar Rodrigues, ele tem uma influência maior do que os concorrentes lá no plenário do Tribunal de Justiça. Se essa influência vai repercutir na vontade, no desejo, na oposição do governador, aí é outra história. Mas ele tem já eu diria assim, essa vantagem em relação ao placar que saiu do plenário do Tribunal de Justiça do Piauí, né, Yara? Ok, então vai ser a famosa canetada, né? O peso da caneta agora para decidir. É uma responsabilidade muito grande, né? Decidir Porque qual dos três. É uma função importantíssima, é a corte maior do judiciário do Estado, composição dos mais importantes. Então, essa decisão não deve demorar. Acredito que no máximo quarta, quinta-feira da semana que vem estará sacramentado o novo desembargador do Tribunal de Justiça do Piauí. Que, aliás, houve nesses dias uma queixa muito grande, até protestos das advogadas pela presença de mulheres no plenário do Tribunal de Justiça. A desembargadora Eulália, inclusive, tem aposentadoria, não vai demorar muito. E aí ela é a única mulher presente no Tribunal de Justiça do Piauí, na corte, no colegiado de desembargadores do Tribunal de Justiça do Piauí. Bom, mas isso aí é coisa para o futuro. Ok, então, muito obrigada, viu, Elivaldo? Até amanhã. Até amanhã, Nayara. Bom dia. Bom dia.